Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos discutir o nosso segundo assunto da prova do segundo bimestre. Essa prova que será formada por dois temas. O primeiro é dilatação dos sólidos e dos líquidos, e o segundo é o tema que a gente está abordando agora na parte da termodinâmica, máquinas térmicas e ciclo de Carnot. Então, esse tema é um tema bastante interessante porque mostra um pouco do relato da história. Então, a história conta que a Revolução Industrial teve início no século XVIII, na Inglaterra, né? Com a mecanização de sistemas de produção. Então, buscava-se produzir mais com menos mão de obra. Enquanto que na Idade Média o artesanato era a forma de produzir mais utilizada, né? Na Idade Moderna tudo mudou e aí o homem buscou otimizar aí a produção através da Revolução Industrial. Então, nós temos aqui alguns slides. Vamos passar agora a estudar esse assunto logo após a vinheta. Ok, então nós abordaremos máquinas térmicas do ciclo de Carnot. Aqui nós temos o tema máquinas térmicas, e a gente vê essa grande vontade do ser humano, né, de tentar mecanizar as coisas, otimizar a produção. E o tema vem falando sobre máquinas térmicas da seguinte forma, dizendo que elas são máquinas capazes de realizar um trabalho através da transferência de calor entre duas fontes, sendo que a primeira é a quente e a segunda é a fria. Através de ciclos, parte do calor retirado da fonte quente é transformada em trabalho e a outra parte é transformada para a fonte, ou transferida para a fonte fria. Muito bem, a gente vai entender daqui a pouco do que se trata isso direitinho, mas falando um pouco mais sobre essa questão da Revolução Industrial, nós vemos que os grandes inventos eles vieram a acontecer justamente com essa descoberta da máquina a vapor. Então a gente tem aí um invento bem interessante, né? O barco a vapor. Esse daqui é o protótipo, vamos dizer assim, seria o pai de todos os carros, né? Seria o protótipo do primeiro carro. Nicholas Gonut pode ser considerado o pai do moderno automóvel, ao ter iniciado por volta de 1770, durante o reinado do rei, né, Luís XV, o desenvolvimento dos veículos proporcionados a vapor através da invenção de um carro apoiado em 3 rodas. Muito bem. Máquina a vapor de Newcomen foi outra produção, outra invenção, e a gente tem aí que se trata de um motor onde está utilizando o vapor para realizar trabalho. Lembrando que a realização de trabalho na física ela é um pouco diferente do que a gente entende rotineiramente, né? Na física, a realização de trabalho é o deslocamento, né, de um corpo, e dentro aqui da termologia a gente vai estudar de uma forma mais específica. Em 1712, Thomas Newcomen constrói uma máquina a vapor que será a primeira a ser amplamente usada. Sua função era drenar minas de carvão da Inglaterra. Agora, dentre essa busca pela melhor máquina, pela maior eficiência, foi descoberto um detalhe que, então, não tinham dado muita atenção a isso. Até 1824, os cientistas acreditavam que as máquinas térmicas podiam atingir o rendimento de 100%. Okay? Eles queriam uma máquina otimizada que não houvesse perdas de forma alguma. Ou seja, transformar todo o calor recebido em trabalho realizado.
Bom, a gente vai ver que eles descobriram que isso é impossível. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII consumiam grande quantidade de energia, né, de combustível, para produzir um trabalho relativamente pequeno. Por volta de 1770, o inventor escocês James Watt apresentou um novo modelo de máquina térmica que veio substituir com enormes vantagens as máquinas já existentes, pois sua potência era maior, convertendo assim uma maior fração do calor em trabalho. Porém, a eficiência de 100% nunca foi atingida. Nunca foi atingida. E não tem como, né? Então, houveram muitos estudos, e a gente pode destacar aqui esse estudo, um livro publicado por Sadi Carnot, e aí ele vem explicando, né, dentro do seu estudo, qual o real funcionamento da máquina térmica e como é que é esse comportamento, porque é um processo natural. Então, ó, nesse livro, Carnot concluiu que a perda de calor pelas máquinas térmicas era uma consequência da natureza, uma consequência natural, por se usar o calor como fonte de obtenção de trabalho. Essa conclusão passou a ser considerada a primeira versão da segunda lei de termodinâmica. Ela ocorreu antes do estabelecimento da primeira lei, já que naquela época ainda se discutia o conceito de energia. Não estava muito certo, né, esse estudo, e tudo era muito novo, estava acontecendo uma investida muito grande na educação e muitas descobertas estavam acontecendo. Muito bem. Então, em termos gerais, o calor sempre flui espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Para ocorrer o contrário, existe a necessidade de se realizar um trabalho externo. E com esse conceito, depois a gente vai apresentar aqui um outro conceito, o conceito de entropia, é algo que a gente vai estudar um pouco mais adiante. Mas, de maneira geral, a máquina térmica ela funciona assim. É colocado nela, é empregado uma grande quantidade de energia, né, a partir de uma fonte de calor, e a gente vai chamar essa fonte primária aí de TQ, ou a temperatura quente, né, a fonte quente. Ela é lançada para a máquina térmica, e essa máquina térmica ela vai produzir trabalho. Ok, o que é que a gente tem que observar aqui? É que essa máquina térmica ela não vai ter como converter 100% da energia que é empregada em trabalho. Vai acontecer perda para essa parte fria. Então, para poder ela funcionar, ela vai ter que desperdiçar, vamos dizer assim, ou perder parte dessa energia. E aí a gente considera isso, que é a fonte de calor, a temperatura TF, que é a final, a fonte fria. Então, como ficaria então esse rendimento que Carnot estudou e apresentou naquele livro o seu estudo? O rendimento de uma máquina térmica de qualquer sistema é sempre representado pela relação entre a quantidade útil da grandeza e a quantidade total. Assim também acontece com as máquinas térmicas. Dessa forma, a quantidade útil se refere ao trabalho realizado e a quantidade total refere-se à quantidade de calor retirado da fonte quente. Então, o que é que está dizendo? É que o rendimento aqui ele é representado através de uma razão entre o trabalho que é realizado e toda a energia que é empregada para realizar aquele trabalho. Calculando aqui essa razão, a gente vai ter o rendimento de uma determinada máquina térmica. Nós podemos apresentar aqui que o trabalho é uma relação entre toda a energia que é empregada e a que realmente é utilizada. E a gente vê aqui surgiu aqui
esse 1, né, menos QF, a gente pode até mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha para mostrar para vocês de onde surgiu esse rapaz, esse 1 aqui. Nada mais simples, é só uma simplificação de fração. A gente observa o seguinte, nesse ponto aqui, nós podemos escrever essa equação, podemos acrescentar o termo, eu vou colocar aqui, Q, um Qzinho, sobre, aí aqui de novo, ó, o Qzinho, menos, aí a gente coloca esse QF sobre o próprio Qzinho, ok? O que é que você tem aqui? Você tem uma fração onde numerador e denominador são iguais. Então, você pode cancelar um com o outro, né? Dividindo, e vai dizer que isso é igual a 1. Conserva aqui o menos e repete essa fração. Então, você tem como resultado essa fração aqui, essa expressão. Daí, a gente entende de onde veio o 1 da equação, certo? Só para completar, colocar aqui o QF sobre Qzão e Qzinho. Beleza? Vamos seguir. Precisamos aí resolver algumas questões. Bom, então, no ciclo de Carnot, as quantidades de calor trocadas e as temperaturas absolutas das fontes são proporcionais, valendo essa relação aqui, ó. Qzão, Qzinho, QF. E aí, isso está para temperatura quente sobre a temperatura final. E, analogamente, a gente pode escrever essa expressão em função aqui das temperaturas. Observe que para uma máquina térmica ter o rendimento de 100%, ter o eta igual a 1, seria necessário que a fonte fria tivesse temperatura de 0 Kelvin. Entretanto, como a segunda lei da termodinâmica garante que não existe tal rendimento, né, um rendimento de 100%, então é impossível que um sistema físico se encontre no zero absoluto. Ok? Então, vamos aí resolver uma questão. A primeira diz assim: pode-se afirmar que a máquina térmica é toda máquina capaz de transformar calor em trabalho. Qual dos dispositivos pode ser considerado a máquina térmica? Então, de cara, a gente já pode identificar aí como tem que ser uma máquina em que estabeleça esse princípio de fornecer energia de uma fonte quente para uma fonte fria. Então, nós temos aí que nessa questão é a letra A. Beleza, então, a ideia é essa. Nossa prova constará desses dois temas, onde o primeiro trata de corpos que, ao receberem energia ou ao cederem energia, ou seja, quando eles apresentam variação de temperatura, por conta dessa variação da energia que recebe ou que cede, eles vão apresentar diferentes tamanhos. Vai haver aí, então, dilatação. Esse é o primeiro assunto da nossa prova. O segundo, máquinas térmicas e ciclo de Carnot. O que é que vai dizer? Que uma máquina, ao receber uma energia, ela produz trabalho, mas parte dessa energia será perdida porque não existe máquina perfeita. Ok? Se liga aí que as postagens vão acontecer no decorrer dos próximos dias. Até a próxima!